Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Prazer receber todos vocês aqui. Essa aqui é a nossa casa, esse é o lugar onde nós nos reunimos, aqui é onde nós nos encontramos como igreja e comunidade, e é aqui que nós ouvimos as Escrituras sendo apresentadas, e é aqui que nós descansamos no Senhor e recolocamos diante dele as nossas vidas. Nós estamos expondo o livro de Efésios, procurando encontrar na carta do apóstolo Paulo referências e orientações para a vida contemporânea. Nós sabemos que a mensagem do apóstolo Paulo foi escrita muitos anos atrás, mas por ter sido inspirada pelo Espírito do Senhor, ela continua profundamente atual para nós nos nossos dias. E o que nós temos descoberto é que, semana após semana, texto após texto, a verdade do Senhor continua a impactar as nossas vidas, porque essa é a verdade que nos transforma de dentro para fora. Essa é a verdade que transformou o nosso coração. Essa é a verdade que nós oramos hoje, agradecendo a Deus. Essa é a verdade do Evangelho, que nos redimiu em Cristo Jesus, dos nossos equívocos, dos nossos pecados, e nos fez povo santo para o Senhor. E como povo de Deus, nós vamos viver numa sociedade completamente diferente dos ideais que Deus tem. E nessa sociedade, nessa cultura, nós vamos encontrar muitas crises. E muitas dessas crises, nós vamos encontrar suas respostas de maneira clara e objetiva nas Escrituras. E é isso que o texto de Efésios nos tem mostrado. Que ainda que os nossos irmãos, de muito tempo atrás, tenham encontrado nessa palavra o conforto e o confronto que eles precisavam para uma vida santa, nós também encontramos conforto e confronto do Senhor para uma vida santa diante dele. O texto que nós vamos ler e estudar hoje é um texto que fala sobre um assunto bastante comum a nós, é sobre família. Nós já tivemos séries que falavam sobre casais, nós já tivemos séries que falavam sobre educação de filhos, e hoje na porção de texto que nós vamos estudar, nós vamos observar a Escritura novamente nos ensinando sobre o que é uma família de acordo com o Evangelho e como filhos devem ser criados de acordo com o Evangelho. E nós vamos descobrir que no Evangelho nós encontramos tudo o que nós precisamos para enfrentar as grandes crises que a nossa cultura enfrenta no assunto de família. E essa aqui é uma igreja atípica, essa é uma igreja incomum. Nós somos uma igreja que está cheia de crianças, né? Nós tivemos um recorde 2 semanas atrás com 65 crianças fazendo parte do nosso ministério infantil. E graças a Deus por isso. Às vezes eu tenho a impressão que alguns dos pais vêm aqui, deixam as crianças e vão embora. Porque tem mais crianças às vezes do que às vezes tem pai aqui em cima. Mas eu sei que alguns de vocês precisam renovar a conta do Netflix também. Então assim, essa é uma igreja atípica e graças a Deus por isso. Porque isso significa que pelo menos em parte, nós não estamos adotando uma mentalidade de olhar para as crianças com desprezo, de olhar para as crianças como um peso. A gente sabe que elas são difíceis, mas não como uma impossibilidade para a vida, mesmo a vida contemporânea. E hoje o que nós vamos observar é que a Escritura reforça o nosso chamado de sermos família, de sermos pais, segundo o Evangelho. Por isso eu queria pedir para que você ficasse de pé. Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22, e nós vamos ler até o versículo 4 do capítulo 6 juntos. E o texto diz assim: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa
Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida. Muito obrigado pela revelação que o Senhor nos oferece nessa manhã. Sabemos que a Tua palavra é a revelação vinda de Ti, mensagem do Senhor para nós, mensagem que tem autoridade para nos dizer o que fazer, mas também, Senhor, que é regada com graça e misericórdia para nos ensinar como fazer. Nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Nessa manhã nós queremos ouvir o Teu recado. E nós pedimos que esse tempo seja um tempo dedicado a Ti. Seja um tempo de glorificar o Teu nome, de descansar na Tua presença e de aprender aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Por que a percepção sobre o casamento e sobre filhos nos nossos dias é tão negativa? Por que vocês acham que casar-se ou talvez ter filhos seja visto como um grande desafio para a nossa sociedade? Eu tentei responder essa pergunta visitando páginas de jornais. Eu visitei uma série de obras de jornalistas tentando procurar uma explicação que eles oferecem para esse novo momento da história. E eu achei tantos artigos que eu resolvi não trazê-los. Eu gastaria muito mais tempo lendo sobre ou citando. Eu vou resumir para vocês o que eu encontrei. Eu descobri o seguinte, que da perspectiva do mundo secular, da perspectiva do nosso mundo, hoje em dia, existem algumas mudanças que aconteceram, que são irreversíveis e que nós precisamos nos acostumar, pelo menos segundo os jornalistas que eu li. Em primeiro lugar, existiu uma grande mudança na independência da mulher, e porque a mulher se tornou independente, o casamento se tornou desnecessário. E você vai encontrar peças de jornal escritas por mulheres que são feministas, escritas por homens que não são, mas eles vão observar o mesmo fenômeno. A independência da mulher tirou dela a necessidade de depender de qualquer pessoa e o casamento deixou de ser importante. O segundo aspecto, frequentemente encontrado nos nossos jornais, nós temos agora na sociedade uma exigência muito maior para a vida. Então, porque você precisa adquirir muitas coisas, o casamento se tornou secundário. Que dirá ter filhos? Se você tem planos de carreira, você sabe que não dá tempo para ter um casamento. E se você quer ter uma carreira longa, você sabe que você não vai poder ter filhos. E por fim, existem novas formações de identidade, de percepção de gênero, que estão modificando as relações humanas. E por causa disso, nós não temos mais espaço para aquela visão de casamento onde homem e mulher se unem e têm filhos. E considerando esses três elementos principais, nós vemos uma mudança de paradigma do que significa casar-se, do que significa se relacionar e do que significa ser uma família. Hoje, a palavra família, especialmente entre os mais jovens, ela é descrita muito mais para relacionar-se com seus amigos do que com seus progenitores. Então, eles olham para os amigos ou pessoas de mesma convicção, eles dizem, essa é a minha família. Porque a experiência de família tem sido traumática. A experiência da família tem sido ruim. O lugar mais perigoso para uma mulher é dentro de uma família, dizem os jornalistas. Porque lá é onde acontece a violência doméstica. É lá onde acontece o abuso das crianças. Sejamos honestos. Isso não está errado, certo? Nós temos visto um crescente movimento de violência dentro das casas. Nós temos cada vez mais casos sendo declarados, seja de violência contra a mulher, seja de violência contra crianças, e muitas dessas acontecendo dentro daquilo que nós chamaríamos de lar. Não parece ser à toa que a nossa sociedade tem uma visão tão negativa da família. Não parece ser à toa ou sem sentido que elas entendam que os seus filhos os filhos são vistos de maneira tão negativa. Mas eu tenho a impressão que a exceção da violência e dos casos de abuso que nós temos que reconhecer é verdade e está cada vez pior.
Mas a exceção dos casos extremos, eu vou chamar de casos extremos de violência doméstica e de abuso, a maioria das pessoas tem um problema com a ideia de casar-se ou de se relacionar com alguém para sempre e ter filhos, porque no fundo, a ideia de família e de filhos é um grande problema para o meu ego. Nós estamos vivendo numa sociedade que não gosta de ter trabalho, e casamento dá trabalho. Nós vivemos numa sociedade que não gosta de encontrar desafios que aumentem a dificuldade da vida, e ter filhos aumenta muito a dificuldade da vida. Você tem um filho e você fala, meu Deus, como que alguém sobrevive isso? Aí você tem o segundo e as pessoas se perguntam, meu Deus, como é que você vai sobreviver a isso? Porque na vida contemporânea nós não temos muito espaço para essas coisas. Mas essa valorização da liberdade individual, essa valorização do indivíduo e os seus projetos pessoais, tem feito uma nova geração a considerar que a família é um atraso de vida. Que os filhos, eles servem como problemas para alcançar os alvos da sociedade. A vida e os relacionamentos humanos passaram a ser organizados a partir da centralidade do indivíduo, o meu desejo, o meu bem-estar, a minha autonomia, a minha autorrealização. E quanto mais centrados em nós mesmos nós somos, mais intolerantes nós somos a relacionamentos profundos. Quanto mais centrados em nós nos tornamos, mais avessos à ideia de ter relacionamento com outras pessoas nós nos tornamos. E quanto mais centrados em nós mesmos, menos nós teremos o desejo, a vontade de ter filhos. Porque se existe uma coisa que não dá para concatenar, não dá para fazer, não dá para colocar na mesma sentença, é meus desejos, uma vida autocentrada e filhos, porque os filhos nos tiram do eixo. O mais egoísta do ser humano, que se tornar pai, ele no mínimo vai ter que pensar o que vai fazer com isso. Porque os filhos não nos permitem uma vida completamente autocentrada. Mas quando a autonomia do indivíduo tem valor supremo, quando os projetos de vida de um indivíduo só, eles têm valor supremo, quando a gratificação espontânea, rápida, imediata, é a única experiência de vida que você quer ter, que o amor romântico só serve para sua autoexpressão, ou que tudo vale a pena quando o fim é a sua realização pessoal, famílias e filhos são completamente incompatíveis. E é por isso que a nossa sociedade tem tanto problema com a ideia de casar-se e de ter filhos. Filhos são impedimentos para a vida profissional. Se você é mulher, você tem que parar de trabalhar, você vai perder sua promoção. Se você é pai, você não vai conseguir trabalhar até tarde, você não vai ter energia para trabalhar no mesmo rendimento que os outros meninos que estão vindo aí com sangue nos olhos para pegar a sua vaga. Os filhos são impedimentos para a vida comum, e é por isso que a nossa sociedade despreza tanto. O centro da nossa cultura, no centro de tudo está uma cultura que entende que o amor e o casamento não são alvos a serem cultivados, mas como experiências que precisam servir o projeto do indivíduo. Relacionamentos são bons enquanto eles me causarem coisas boas. Ou como diriam os grandes pensadores do KLB, ele seria eterno enquanto dure. Certo? Pelo que eu ouvi aqui na frente, devia ter alguma fã do passado que expressou em voz alta o seu descontentamento. Mas é isso. Você vai experimentar algo pelo tempo que foi bom para você. E quando deixar bom de ser bom para você, você termina esse casamento, você termina esse relacionamento, você parte para outro. É por isso que o casamento está em declínio, porque as pessoas elas passam a morar juntas. Elas nem acreditam que precisam mais se casar. Basta só viver junto, porque o projeto não é a família. O projeto não é o compromisso.
O projeto não é uma vida para sempre a dois. Nem o viveram felizes para sempre, que apareceu nos antigos contos de fadas, aparecem mais nos nossos filmes. A realização da menina é descobrir sua profissão e sair de casa. A realização do menino é descobrir que ele tem que se submeter à mulher, negar sua masculinidade e viver de alguma maneira que agrade a sociedade. Tudo tem sido deteriorado em uma distância que nos leva a um lugar distante da família e dos filhos. E é por isso que a nossa cultura entende filhos como projetos que precisam servir à realização do indivíduo, mas quando eles exigem renúncia, estabilidade e entrega, eles se tornam inviáveis para o imaginário moderno. Inviáveis. O imaginário moderno não consegue conceber nada que não sirva à própria realização do indivíduo. E, meus irmãos, até mesmo tendo filhos, nós vemos nas nossas mídias sociais que os pais da nossa geração têm usado os seus filhos para mostrar, vender imagens, conseguir likes, numa criação modelada para parecer linda. Mas, meus irmãos, como meu pai falou hoje no Capacita pela manhã, esse é o colorido do mundo que o mundo quer que você veja. Mas são essas as mentiras que estão entrando no nosso coração. E nós estamos tão tomados por uma cultura que nos envolve, que eventualmente nós perdemos o referencial. E é perigoso para nós, enquanto nós navegamos em mares tumultuosos, é perigoso perder o referencial. Quando você não tem bússola que te diga onde está o norte, quando você não consegue achar a sua orientação no meio das águas turbulentas, no meio da tempestade, no mar, à noite, você corre o risco de não chegar no seu destino e perder o seu propósito, porque você já não sabe mais para onde você está indo. E é por isso que nessa manhã eu gostaria de voltar os teus olhos para aquele texto tão conhecido de Efésios capítulo 5, o texto que nós acabamos de ler. E eu quero dizer para vocês, esse texto oferece a bússola, esse texto oferece para nós a direção, esse texto oferece tudo o que nós precisamos para entender o básico. Lembre-se, esse texto não tem todas as respostas para todas as suas perguntas, mas ele tem o fundamento que você precisa usar para partir em direção ao horizonte onde a palavra nos aponta. Para nos levar por um caminho seguro, mesmo no meio de turbulência que nós estamos enfrentando. Mesmo nesse momento de mar agitado que nós estamos vivendo. E nós vamos descobrir que a resposta que o Evangelho tem para essa perspectiva cultural, ela endereça o cerne da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E nos oferece uma opção muitíssimo melhor. Uma alternativa muitíssimo melhor do que aquela que nós estamos encontrando na cultura. Esses três princípios são: em primeiro lugar, nós vamos perceber que os relacionamentos do Evangelho, eles são centrados em Cristo Jesus. O centro do seu relacionamento não é você. O centro da sua família não pode ser você. O padrão desse relacionamento é a redenção de Cristo Jesus e não os modelos da cultura. O modelo do nosso relacionamento é um amor sacrificial de Cristo Jesus. E esse é o centro de uma família marcada pelo Evangelho. Mas existe uma missão que é modelada pela graça. E é aqui que nós vamos encontrar o grande diferencial. Porque além do Evangelho mostrar que as bases das relações humanas são frágeis e fragmentadas, e vai nos oferecer um fundamento firme, ele vai demonstrar que o nosso modelo de relacionamento tem propósitos claros e definidos. Nós sabemos para onde nós devemos ir. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Mas vamos começar pelo começo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que os nossos relacionamentos eles têm que ser centrados em Cristo Jesus, porque o que nós vamos observar no texto de hoje é que o Evangelho é uma contracultura. Até esse momento nós vimos apresentações do Evangelho apresentando distinções e modelos diferentes, mas nesse caso em particular, nós vamos observar um choque. Nós vamos observar que o Evangelho propõe princípios que são completamente diferentes desse que nós vamos encontrar na nossa sociedade. E esse conflito e esse confronto que o Evangelho propõe é que vai servir de consolo para o nosso coração e que vai ter a chance de transformar as nossas vidas dentro de casa.
Vamos olhar pelo primeiro princípio. Nós vamos começar no capítulo 5, no versículo 22, começando com as esposas. E talvez, como Paulo inicia com as esposas, talvez os nossos leitores contemporâneos digam: ahá, pelo menos eles não foram chauvinistas, eles começam com as mulheres, primeiro as mulheres. Mas quando Paulo escreveu esse texto, ele foi profundamente ofensivo. A cultura para quem ele escreve é uma cultura que é centrada no poder do marido. O poder familiar, pátria potestas em latim, era o poder do marido. Era centrado no marido. Ele era a figura mais importante. Ele deveria ser zelado, protegido. Ele era como um rei na sua própria casa. Esse era o seu poder. Ele dizia quando casar-se, quando terminar o casamento, quando ter filhos, quando não ter filhos. Ele dizia se queria o filho ou não. Um romano poderia ter filhos quanto quisesse, mas não precisaria criar nenhum dos filhos que ele não tivesse interesse. Porque esse era o poder do pai. E Paulo vai mostrar que o Evangelho ele vem para subverter categorias culturais de uma maneira muito clara. E ele vai começar falando com as esposas. Ele foi profundamente contracultural no dia em que ele foi escrito. Mas se você continuar lendo, você vai perceber que ele é contracultural contra a nossa cultura também. Porque ele vai dizer: esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar. Aí você fala: não, aí não. Você já viu aquele meme da mulher que está se casando, o padre está pedindo para ela repetir os votos, e ela fala sobre, o padre fala: e eu vou honrar você, ela fala: não, isso eu não vou não. Vocês já viram esse meme? É de chorar, de rir. Como é que uma pessoa faz isso no dia do casamento? Não teve uma conversa prévia com o padre para perguntar qual que era o voto? Mas por que ela tinha tanto problema com a ideia de honrar ou de se submeter ao seu marido? Porque no nosso mundo, submissão, quem faz é capacho. Quem se submete, aceita ser pisado. Mas o apóstolo Paulo não está falando sobre isso. Aliás, deixa eu deixar bem claro para vocês, mulheres. Se qualquer uma de vocês está passando por qualquer coisa na casa de vocês, nós queremos conversar com você. Essa não é a mensagem para dizer que você tem que apanhar em casa e bater continência para o seu marido. Porque não é isso que a Escritura diz. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que submissão não é uma coisa de mulher. Submissão é uma coisa de gente madura. Submissão não é uma característica feminina. Submissão é uma característica cristã. Quando Cristo Jesus, o nosso Senhor, se submete ao Pai, Ele não é feminino. Ele é exemplar na sua humanidade. Quando nós nos sujeitamos às lideranças da nossa igreja, nós não estamos mostrando um traço de mulher. Porque submissão não é uma característica de mulher. Quando nós nos submetemos à liderança da nossa igreja, nós demonstramos a nossa maturidade de seguir o exemplo de Cristo Jesus, de entender que nós precisamos tratar o outro como superiores a nós mesmos. O chamado de Cristo Jesus é para que eu e você vivamos uma vida que considere o outro como superior a nós, quem quer que seja. Tanto é que Paulo tinha acabado de falar que uma das características de uma vida cheia do Espírito, versículo 21, é que nós nos sujeitamos uns aos outros. As relações cristãs são de sujeição. Mas por que Paulo então diz que ela deve se sujeitar ao marido? E aqui tem outro elemento contracultural muito importante. Paulo, ele dá uma ordem para as mulheres com um verbo na voz passiva. E isso muda tudo. Para o marido ele vai dizer: você tem que se sacrificar, isso é uma ordem. Mas para a mulher ele está dizendo: esse é um ato da sua volição. Você pode decidir ser submissa. E isso é contracultural no mundo antigo. E isso é contracultural ao mundo evangélico de hoje também. Porque nós estamos ouvindo falsos pastores dizendo que a submissão da mulher é continência para o marido, para fazer o que ele faz, para ouvir as decisões que ele toma, para dizer o que ele, para obedecer o que quer que ele tenha a falar. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está dizendo: mulheres,
se vocês conhecem a Cristo Jesus, se vocês querem levar uma vida cheia do Espírito, vocês vão precisar aplicar a submissão que você tem com todos os seus irmãos dentro da sua casa. E meus irmãos, esse tipo de pensamento é contracultural em qualquer cultura. É contracultural para os fundamentalistas chauvinistas, é contracultural para os liberais que são feministas. Paulo e o Evangelho estão propondo para a gente uma visão de relacionamento que considera o outro à frente de nós mesmos. Mas ele diz algo ainda mais impressionante. Ele diz, como ao Senhor. E meus irmãos, aqui está a chave. Alguma vez você olhou para o Senhor e disse assim para Ele, Senhor, você precisa fazer isso agora. Você fez isso algum dia, isso para o Senhor? Não, sabe por quê? Porque quando você olha o seu Senhor, você vê o Criador de todas as coisas. Você olha para o Senhor e fica incomodado com onde Ele deixa a meia? Não. Você cria conflitos com seu marido porque você está se sentindo abandonada? Meus irmãos, o que a Escritura está nos ensinando é que a esposa deve tratar o seu marido da mesma maneira que ela trata o seu Senhor. Porque o centro do relacionamento não é o marido. Era o que Pátria Potestas esperaria no mundo romano. Fazer do marido o cerne. E é o oposto do que a nossa sociedade pensa, que são as mulheres, o centro. O centro do seu lar tem que ser Cristo Jesus. E você vai, esposa, tratar o seu marido da mesma maneira que você se relaciona com Cristo Jesus. É lógico que a analogia não é perfeita, é lógico que a analogia não é completa. Seu marido não é um santo milagreiro. Ele não é o redentor da sua alma. Mas o que Paulo está dizendo é, no modo como você se relaciona com o Senhor, você vai aplicar isso para o seu marido. Você trataria o seu Senhor com honra? Se Jesus Cristo fosse na sua casa hoje, à tarde, para um cafezinho, você o trataria com honra? Você o trataria com cuidado, com atenção? Paulo está dizendo, faça o mesmo pelo seu marido. Não porque ele é como Jesus, porque ele não é. Mas porque o seu relacionamento não é centrado no que você quer. Não é centrado no que você acha. Não é centrado no que o mundo diz. É centrado em Cristo Jesus. E meus irmãos, isso é contracultural em todo lugar. Mas se o centro do seu relacionamento for você, ou o seu cônjuge, você vai destruir a sua família. Porque quando você for o centro, você vai acreditar que precisa ser satisfeita para o seu casamento ir bem. Quando você fizer o seu cônjuge, você vai encontrar nele um ídolo e você vai esperar dele toda a satisfação. E os dois cenários são horríveis. Os dois cenários vão terminar em frustração e divórcio. Cristo tem que ser o centro do seu relacionamento. Sim, Paulo começa com as mulheres. Sim, Paulo começa de maneira contracultural. Mas ele continua, ele diz, maridos, cada um de vocês deve amar. E você fala, pô, ficou fácil. Né? Mulher se submete, marido ama, está fácil. E aqui que está o elemento contracultural. No mundo antigo, os homens eram merecedores de amor, mas eles não eram responsáveis por amar. Numa família tradicional romana, o marido deveria ser aplaudido, elogiado. Ele deveria ser reverenciado dentro da sua casa, honrado. Mas ele não tinha a responsabilidade de devolver isso em forma de amor para ninguém. O seu relacionamento com a sua esposa era um relacionamento de mandato, com seus filhos de ordem. Mas ele não tinha a responsabilidade de devolver isso em afeto, em cuidado. Em proteção, sim. Mas em amor, não. Isso não significa que não tinham maridos amorosos no mundo antigo.
Tudo o que eu quero dizer é que a cultura do mundo antigo jamais colocaria sobre o homem a responsabilidade de amar. Porque ele não tinha essa função lá. E por que isso é contracultural aqui hoje? Porque, meus irmãos, o amor que Paulo está falando não é o amor romântico do filme, não é o amor romântico da literatura, não é o amor sofredor do sertanejo. Não é esse amor. O amor que ele está falando é o de Cristo Jesus. Ele diz, você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor sacrificial é contracultural. Por quê? Porque nós, homens, que herdamos um padrão chauvinista e masculino demais, machista demais, nós acreditávamos que a função da mulher é fazer com que a nossa vida fosse mais fácil. Pelo menos esse era assim o mundo há 20 anos atrás. A mulher tem que sair da frente do marido para que ele seja o provedor, para que ele seja aquele que resolve o problema. E nós não conseguíamos concatenar a ideia de um amor sacrificial nesse modelo machista de casamento. Porque não faz sentido esse tipo de sacrifício, exceto se você vê o seu cônjuge pelas lentes da graça. Porque se você vê sua esposa pela lente da graça, você vai olhar para ela como alguém que não só merece um amor que Deus ofereceu para ela em primeiro lugar, mas como ela precisa. Alguém para quem você tem que se sacrificar para garantir que ela seja não só protegida e provida, mas amada. Um amor que está disposto a sacrificar tempo. Um amor que está disposto a sacrificar promoção. Um amor que está disposto a sacrificar viagens. Especialmente por causa da sua esposa. Isso é um amor sacrificial. Um amor de entrega. Um amor que se oferece, que se doa. Um amor que está pronto a morrer para garantir a salvação da sua esposa. E, meus irmãos, isso é profundamente contracultural. Porque isso é completamente diferente do que nós vemos no mundo. Nós vemos homens que colocaram suas mulheres no centro de tudo. E eles não ousam discordar delas para não ter problema. Meus irmãos, isso não é amor. Se você é do tipo que fala verdadeiramente que você precisa ligar para sua esposa para perguntar qual que é a sua opinião para alguma coisa, você não está amando a sua mulher. Não como Cristo a ama. Se você está fazendo da sua esposa um altar, ela tem que ser intocada, que ela tem que ser protegida, que você não está amando o suficiente para amar como Cristo a ama. Porque Cristo a ama da seguinte maneira. Ele se entregou para morrer por ela. Ele se sacrificou por ela. Mas Ele quer que ela seja santa. E para ser santa, ela vai precisar ser confrontada e consolada pela palavra. Se você acredita que a sua mulher não erra, se você acredita que você vai evitar a conversa difícil para não atrapalhá-la, meus irmãos, vocês não as estão amando como deveriam. Vocês estão seguindo o fluxo desse mundo, transformando mulheres, as suas esposas, em troféus dentro da sua casa, em ídolos no seu coração. Mas esse não é o amor sacrificial de Cristo Jesus. Mas ele continua. Ele fala sobre esposas, ele fala sobre maridos, agora ele fala sobre filhos. Filhos, vocês vão ter que obedecer os seus pais. E obediência não era tão contracultural no mundo antigo, porque o filho era ordenado a isso. No mundo romano, um pai poderia entregar o seu filho à morte por falta de obediência. Diante do poder do pai, a obediência era a única resposta possível. Mas nos nossos dias é profundamente contracultural porque os nossos pais não dão mais ordens. Os pais fizeram dos seus filhos o centro da sua casa e fizeram deles o centro do seu mundo. E o que eles querem é lei, é regra, tem que acontecer. Você vê pais e mães mortos de cansado, negociando com terroristas de 2 anos.
Filho, pelo amor de Deus, coloque a comidinha que o papai colocou no seu pratinho, na sua boquinha e mastigue. Porque não tem autoridade para dizer coma a comida. Você não tem que negociar com o seu filho. Deus deu autoridade para você dentro da sua casa. Ele tem que dormir no horário, por quê? Porque faz bem para ele. Ele tem que comer no horário, por quê? Porque faz bem para ele. E ele vai fazer por quê? Porque você mandou. Tem que obedecer os pais. Mas olha só o que ele diz. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Vocês que são filhos, vocês têm que olhar para os seus pais e responder para os seus pais da mesma maneira que você responderia a Cristo Jesus. Vocês que estão em casa como filhos, vocês não vão respeitar os seus pais porque eles estão sempre certos. Eles não estão. Eles são pecadores, carentes da graça de Deus, igual você. Vocês não vão obedecê-los porque todas as vezes que eles dão uma ordem, a ordem é verdadeiramente real. Não. Nós obedecemos os pais, que nós respondemos para ele, como se Cristo estivesse falando conosco. Porque o centro da vida do filho não é o próprio coração, não são os amigos e não são os pais. No cerne dessa relação de filho para pai, é Cristo Jesus quem é o modelo. E se Cristo Jesus é o modelo, nós temos espaço para obediência e nós temos espaço para graça. Quando os nossos pais erram, e meus queridos filhos, deixa eu dizer uma coisa bem clara para vocês. A Escritura está falando sobre o comum. Se você está passando por qualquer tipo de violência e abuso dentro da sua casa, a resposta não é de obediência. Para pais que estão promovendo o mal, a resposta é a polícia. Você me chama, eu vou com você. Não tenham medo disso. Nós estamos falando de uma casa onde o Senhor é o centro, onde o Evangelho está sendo frutificado. Essa é a casa que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui. Tá bom? Então, quando eu falo sobre obediência aos seus pais como a Cristo, eu não estou dizendo para pais que são malignos, contrários à verdade. Eu só estou falando do pai comum, como eu e tantos outros aqui. Pais que querem acertar no Senhor. Mas aí ele vai falar com os pais, que também é contracultural. Ele começa com os filhos e depois parte para os pais. Ele diz, pais, não irritem os seus filhos. E toda vez que a gente passa por esse texto, meus filhos olham para mim e falam assim, tá vendo, pai? Tá vendo? Não é para ficar me irritando, me irrita. Mas se você estivesse aqui no Capacita, você ia entender que eu tive uma escola de bullying. Eu aprendi com meu pai. Você não estava aqui para ver, meu pai aproveitou com o bullying. Ele aproveitou a oportunidade para colocar para fora todo o amor gracioso que ele tem. Mas não é sobre isso que a Escritura está falando. A Escritura não está falando sobre os relacionamentos em que nós brincamos uns com os outros. Ele está falando sobre um tipo de irritação que levam os filhos para longe do ensino do Senhor. Imagina o seguinte cenário, você ensinando o seu filho a se afastar de Jesus. Imagina esse cenário. Você é tão duro com seu filho, que tudo o que ele quer é esperar o dia de ir embora para nunca mais te ver e nunca mais vir com você na igreja. Ou que você foi tão frouxo que ele não aguenta a hora de sair de casa e colocar os seus desejos todos para fora para viver longe do Senhor. Esse é o tipo de irritação que o texto está falando. Quando nós fracassamos em servir os nossos filhos, tendo Cristo como modelo. Olha só o que ele fala, pais, não irritem seus filhos. Eles criem segundo a instrução e o conselho, mas é do Senhor. É o que o Senhor espera de nós como pais que nós temos que oferecer. É o que o Senhor exige de nós como pais que nós temos que entregar. É o ensino dele, o conselho dele, não o meu conselho, não as minhas opiniões, muito menos o da cultura, muito menos o do nosso mundo, é o do Senhor. E você percebeu o que o apóstolo Paulo fez? Ele disse, esposas, o seu relacionamento primário é com Cristo Jesus, e você trata o seu marido como você trataria Cristo. Maridos, seu primeiro relacionamento é o Cristo Jesus, e você vai tratar a sua esposa como Cristo Jesus trataria. Filhos, vocês vão obedecer ao seu pai, porque o seu primeiro relacionamento é com Cristo Jesus, e você vai fazer para os seus pais o que você faria por Cristo Jesus. E pais,
vocês vão fazer pelos seus filhos aquilo que Cristo Jesus faria, porque Ele é o principal relacionamento da sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito simples: Cristo tem que ser o centro da nossa vida, Ele tem que ser o centro da nossa casa, tem que ser o centro do nosso casamento, tem que ser o centro da nossa educação familiar, tem que ser o elo que nos une dentro de casa, tem que ser Cristo Jesus. Não é a sua criação, não é a sua família, não é a nossa cultura. É Cristo. E meus irmãos, quando nós trocarmos as vacas sagradas da idolatria da vida secular por Cristo Jesus, nós vamos ver com clareza o quanto nós temos falhado com os nossos cônjuges e com os nossos filhos. Nós temos falhado miseravelmente com os nossos cônjuges e com os nossos filhos, porque nós não temos feito Cristo o centro da nossa casa. Aí você fala, mas vai tanto tempo na igreja, por que ainda não aprendeu? Porque não tem a ver com a quantidade de versículo que você decorou, tem a ver com o seu relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Porque relacionamentos centrados em Cristo resgatam o verdadeiro significado de autoridade, de submissão e de obediência no lar, porque marido, esposa e filhos aprendem a se relacionar não pelo ego, mas pelo amor sacrificial, humilde e obediente que flui do próprio Cristo. Meus irmãos, esse é o centro dos nossos relacionamentos. Esse era o ponto 1 da minha mensagem, que claramente não vai caber até o final. Eu só vou relembrar com vocês os outros 2 pontos, para que vocês não percam isso de vista. Mas eu acho que eu enfatizei bastante o primeiro, porque nós estamos precisando voltar para esse padrão. Nós precisamos desesperadamente de Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos que Ele seja Senhor no nosso coração, de tal forma que Ele seja Senhor na nossa casa, de tal forma que Ele seja Senhor sobre os nossos filhos. E se nós não tomarmos a decisão de aceitar o confronto da palavra na nossa vida, nós não vamos aceitar o consolo que ela oferece. E o consolo que ela oferece é: nós não vamos produzir os efeitos do reino nos nossos filhos e no nosso lar pela nossa própria força. Mas é a graça do Senhor que vai usar a nossa vida para fazer o que Ele quer na nossa casa. Quem é que vai garantir que os seus filhos vão ser bem criados, santos e servos do Senhor? Ninguém. Ninguém. Você pode conversar com qualquer pai que foi bem sucedido na educação dos seus filhos, que olha para trás e fala: olha só, os meus filhos estão bem. E ele vai dizer: graças a Deus. Porque todo pai sabe o quanto pisou na bola no processo. Pode olhar para qualquer casal que no final da vida continua apaixonado um pelo outro. E você vai perguntar para eles como que foi, eles vão dizer: graça do Senhor. O consolo da Escritura é esse: que quando nós colocamos Cristo Jesus como cerne das nossas relações, a graça de Cristo é quem opera para que os resultados esperados por Cristo sejam realizados. É graça, meus irmãos. É pura graça de Deus na nossa casa. É por isso que o padrão dos nossos relacionamentos tem que ser a redenção. Porque essa é a contracultura do Evangelho. Se você ler toda essa passagem, você vai perceber que o Evangelho é o cerne. Ele vai dizer: esposas, tratem os seus maridos com Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o Salvador. Cristo Jesus é o Salvador, não seu marido. Maridos, amem suas esposas como Cristo se entregou. Ele vai dizer: para santificá-la, para purificá-la, para apresentá-la santa e sem culpa. Essa é a função do marido. Isso aqui é evangelho dentro de casa. E para os pais, para os filhos, eles vão dizer: obedeçam e honre o seu pai e sua mãe. A honra do pai e da mãe que nós vemos aqui é exatamente a ordem que Deus dá para o povo de Deus quando eles saem do Egito. O evento redentor que definiu a identidade do povo de Deus, a saída do Egito, foi marcado por: filhos, honrem os seus pais. Porque a honra aos pais é um reflexo da redenção dentro de casa. Pais, tratem os seus filhos assim. Mas nós temos um último elemento, que é essa missão moldada pela graça de Deus.
Eu mencionei para vocês a imagem de um navio em uma viagem turbulenta no mar sem direção, que é assim que são os relacionamentos nos nossos dias. Tem um monte de sobe e desce, mas ninguém sabe para onde está indo. E se você prestar atenção a esse texto, você vai perceber que Paulo está promovendo ou propondo um modelo para os nossos relacionamentos familiares, que tem tudo a ver com quem ele é. Olha só o que Paulo diz. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unirá-se a uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você pode dizer, mas espera, isso é Gênesis, isso é criação. Essa é a unidade do casamento e da família. Mas Paulo termina essa frase com algo virtualmente inexplicável. Ele diz, esse é um grande mistério. Qual que é o mistério? Os dois serem um? Ele diz, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, os nossos relacionamentos de casamento, eles têm que ser de tal forma centrados em Cristo Jesus, e de tal forma modelados pela redenção, que quando as pessoas olharem para nós, elas vão encontrar Cristo Jesus. Pense nisso por um momento. As pessoas vão olhar para o seu casamento, para a sua educação de filhos, e vão dizer, ali está uma casa onde Cristo é Senhor. Porque a unidade entre marido e mulher é tão profunda e intensa, que o único paralelo disponível no mundo é Cristo Jesus e a sua igreja. O seu lar vai ser a porta de entrada para conversas sobre a redenção em Cristo Jesus. O seu lar vai ser testemunho da verdade de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus vai ser revelado através da sua família. Qual é o objetivo então do seu relacionamento? Seu objetivo é viver uma vida tão íntima com Cristo, tão modelada pela redenção, que as pessoas vejam Cristo Jesus em você, na sua casa e nos seus filhos. Essa é a missão dos nossos relacionamentos. Não é sobre os seus desejos, sobre os seus planos, sobre a sua carreira. É sobre Cristo Jesus ser glorificado na tua casa. E para que outras pessoas glorifiquem a Cristo Jesus por causa da tua casa. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso alvo. É isso que nós esperamos dos nossos filhos. Porque nós lemos, pais, não irritem os seus filhos, mas criem-no segundo a instrução e no conselho do Senhor, para que eles sejam representantes dessa verdade, para que eles sejam seguidores de Cristo Jesus, que encarnam Cristo Jesus de uma maneira visível para os seus amigos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso alvo, essa é a contracultura do Evangelho. Meus irmãos, não se esqueçam disso. Nós precisamos de relacionamentos centrados em Cristo Jesus, marcados pela redenção, porque a nossa missão é, através da nossa família e dos nossos filhos, que Cristo seja conhecido por outras pessoas. Esse é o Evangelho dentro da nossa casa, esse é o Evangelho dentro da nossa igreja. É isso que nós temos que viver. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua mensagem foi apresentada, Senhor. O confronto da Tua palavra nos alcançou nessa manhã. Porque é impossível para qualquer um de nós ouvir a verdade apresentada aqui e não encontrar áreas em que precisamos mudar. Mas, Senhor, nós encontramos o conforto da Tua palavra. Porque enquanto o Senhor nos encontra no nosso erro, o Senhor nos ampara e nos oferece um novo caminho. Nessa manhã, Senhor, nós não queremos somente reconhecer o poder da Tua palavra em apresentar o erro, nós queremos reconhecer o poder da Tua palavra para transformar vidas. E é por isso que nós clamamos pela Tua graça e pedimos que o Senhor se faça presente nos nossos lares. Senhor, nos dá mais maridos e esposas que amem a Cristo Jesus de tal modo que Cristo seja o centro do relacionamento deles. Nos dá mais pais que amem a Cristo Jesus de tal forma que o centro da educação seja Cristo Jesus. Nos dá filhos que Te amem de tal forma que eles sejam representantes do Teu reino. E, Senhor, nos faz crescer
nessa busca desesperada por Ti, porque nós carecemos profundamente da Tua presença nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.